Bom dia, paz do Senhor. Bom dia, meu irmão, seja muito bem-vindo. Nossa live de quarta-feira, glória a Deus. Glória a Deus, nós já vamos iniciar a palavra de hoje que o Senhor colocou em nosso coração para compartilhar. Glória a Deus. Nós vamos iniciar respeitando o horário. Nós já estamos... Espera mais um minutinho, tá, irmão? Hoje nós vamos meditar no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 3. Bom dia, minha amada, paz do Senhor Jesus. Hoje o Devocional Diário com Jesus traz mais uma meditação e eu desejo que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, com todos nós nesse dia tão maravilhoso que o Senhor preparou para cada um de nós. Glória a Deus. Vou só abaixar um pouquinho aqui, que eu acho que está um pouquinho alto. Glória a Deus. Meus irmãos, muito feliz de vocês estarem conosco nesta manhã tão maravilhosa, acordando cedo, né? Isso quer dizer que nós entendemos o propósito. Muitas pessoas estão dormindo nesse horário, no feriado, aproveitando, e está tudo bem. Mas nós estamos aqui cumprindo a nossa missão e buscando meditar na palavra de Deus, né? Continuando essa jornada dessa semana tão maravilhosa e abençoada que o Senhor nos proporcionou. Infelizmente, alguns estão utilizando desse tempo, desse feriado, e estão aí caminhando, acompanhando uma manada que... O que dizer, né? O que dizer desse feriado, meu Deus? Mas o importante é que nós estamos aqui. Nós estamos buscando o Senhor. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos e o Devocional Diário com Jesus traz mais uma meditação. Hoje nós vamos meditar, meus amados, no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 3, versículo 30. Nós vamos aprender algo muito importante que o Senhor nos traz na sua palavra, que é sobre nos esvaziarmos de nós mesmos, para que Jesus, ele venha tomar um espaço que é dele em nossa vida e no nosso coração. Aqui a palavra diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele cresça para que eu diminua. Aqui João Batista, no seu livro, ele nos instrui através dessa palavra. Nós vemos nos versículos anteriores o contexto para que ele venha falar isso. Alguns dos seus discípulos, lá no versículo 25, entram numa discussão quando eles dizem: Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando e todos vão até ele. Aqui os discípulos de João Batista estavam questionando que Jesus, do qual João Batista batizou, nós conhecemos a palavra, ele diz, ele também está batizando e as pessoas, teus seguidores, estão seguindo ele. E aqui João Batista exatamente diz do versículo 30, convém que ele cresça e que eu diminua. O que João Batista nos ensina através dessa mensagem hoje? Ele demonstra a sua humildade e ele entende o propósito do seu papel, da sua missão, que era exatamente preparar um lugar, preparar um caminho para a chegada de Cristo. Então ele entendeu, ali a sua missão já foi cumprida, porque o Messias chegou, glória a Deus, o enviado de Deus, a promessa de Deus para salvar o mundo chegou, glória a Deus. Nós encontramos lá em João capítulo 1, versículo 23, ele diz, eu sou a voz do que clama no deserto, endireite o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então ele entendeu que a sua missão era exatamente preparar o caminho até a chegada de Cristo. E Jesus chega. Ele diz no versículo 27, ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Então ele vem preparando exatamente, meus amados, preparando o caminho. Oh, glória a Deus!
Tem meu sobrinho está aqui conosco hoje, Manuel Neto. Seja bem-vindo, meu amado. A titia te ama e eu estou muito feliz de você estar aqui acompanhando também conosco o Devocional Diário com Jesus. Fica até o final, tá? Que a titia vai continuar esta mensagem que o Senhor colocou no coração dela. Então, meus amados, João Batista, ele vem preparando o caminho para Jesus. E toda vez que eu medito nesta mensagem, eu pergunto: quantos João Batistas Deus tem buscado nessa terra? Quantos João Batistas o Senhor tem buscado nessa terra? Nós podemos ser um João Batista. Nós também podemos ser alguém que prepara o caminho na vida das pessoas para que Jesus venha habitar no coração dela. Meus amados, o mundo ele está envolvido em tantas coisas ruins. Nós encontramos aí neste momento, nesse feriado, carnaval, muitas pessoas buscando alegria no meio de algo que só leva à destruição. Nós vemos aí nas notícias quantas coisas ruins acontecem nesse período. Mas nós estamos aqui hoje meditando na palavra de Deus e as pessoas que estão lá fora, elas precisam de mim, elas precisam de você, porque Deus conta com todos nós para que a gente venha levar a verdade ao coração daqueles que ainda não compreenderam que Ele é o único caminho. Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. Há muitos anos, alguns anos atrás, eu também estava lá, nesse período do carnaval, eu estava lá, mas eu não conhecia a verdade. E como eu gostaria que alguém naquele momento chegasse até mim e falasse desse Deus tão maravilhoso que nós temos, que Ele enviou o seu Filho, o único, para nos salvar, para nos resgatar e nos mostrar um novo caminho e uma nova direção. Uma direção que nos leva a uma vida de paz, de prosperidade. E não só prosperidade financeira, porque as pessoas, quando a gente fala de prosperidade, algumas entendem que só são prósperas se tiver dinheiro. Mas muitas delas só têm dinheiro nessa vida e lhes falta algo muito maior, que é exatamente uma vida com sentido, uma vida com propósito. Glória a Deus. Então, João Batista aqui nos ensina hoje exatamente a abrir um espaço para Jesus crescer nas nossas vidas. E nós precisamos fazer a nossa parte, buscando agradar a Deus, conhecendo a verdade que está nas Escrituras Sagradas. Não dá para a gente compreender, entender a sabedoria de Deus se nós não estudarmos ela. Assim como em outras áreas da nossa vida, nas áreas profissionais, nós precisamos nos aprofundar, entender como aquilo funciona. A palavra também nos ensina a entender como funciona o reino de Deus. E o reino de Deus é exatamente um estilo de vida. O reino de Deus é exatamente uma decisão que nós tomamos de viver o novo, de nos tornarmos uma nova criatura. Glória a Deus! E é somente por meio de Jesus que nós encontramos esse caminho e essa direção. Glória a Deus! Faz sentido para vocês, meus amados e amadas que estão aqui conosco agora? Faz sentido que para que a gente encontre, para que a gente vá ao encontro de Jesus, alguém tem que nos ajudar e a preparar esse caminho para que para que a gente encontre essa direção. Então, João Batista, exatamente, ele veio antes de Cristo, exatamente preparando o espaço, preparando as pessoas. Ele pregava, ele mostrava que Jesus, o enviado de Deus, o Messias, ainda viria a esta terra. E Deus estava exatamente usando esse homem para pregar a palavra. Sim, é verdade que ele incomodava muitas pessoas. Alguns dos fariseus daquela época, religiosos, quando ouvia João Batista pregando, eles ficavam enraivados, porque eles não entendiam, meus irmãos, que ele estava exatamente preparando o caminho para Jesus chegar. Glória a Deus. Nós encontramos lá, eu marquei aqui, o Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 11, no versículo 10, a palavra diz: este é aquele de quem está escrito. Jesus estava dizendo: eis que envio adiante de você o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de vocês.
Glória a Deus. Aqui era uma profecia que já estava se cumprindo. Jesus estava falando exatamente para seus discípulos a respeito de João Batista, que ele era exatamente um mensageiro que estaria vindo preparando o caminho. Então, uma das promessas lá dos profetas no Antigo Testamento, Isaías falava, estava se cumprindo na pessoa de João Batista. Então, essa palavra, ela vem exatamente para nos mostrar a importância da humildade na nossa vida. Porque esvaziar de nós mesmos para que Jesus tome de conta da nossa vida é retirar, esvaziarmos do nosso ego, é tirar o orgulho do nosso coração. Gente, eu sei que nós somos seres humanos e não é fácil nos libertarmos desses sentimentos, desse padrão que foi imposto dentro do ser humano. Nós fomos treinados, criados, com o sistema desse mundo, entrando nesse padrão para trilharmos um caminho onde o status, o poder, o dinheiro é o mais importante. Mas Jesus vem exatamente para nos trazer um novo modelo de vida, um novo padrão de vida. Então lá atrás nós conhecemos um sistema corruptível, um sistema que nos leva a um caminho da destruição. E Jesus nos traz um caminho que nos leva à paz da nossa família, à paz dos nossos filhos, dos nossos pais. Nós estamos aqui com meu sobrinho hoje, eu estou muito feliz dele estar aqui. É um rapazinho e ele está crescendo, um menino muito sábio. Então, glória a Deus, está aqui buscando também a palavra. E como é lindo um jovem estar buscando a palavra de Deus, porque existe uma verdade, nós precisamos colocar ela no centro da nossa vida, no centro da nossa casa, da nossa família. Você está aqui hoje não é por acaso, existe um propósito de Deus. Deus te chama para você ser a luz na sua família. Deus te chama para você ser a luz onde Ele tem te colocado. Seja no local de trabalho, seja na missão que você tem hoje, que pode ser através dos seus talentos, você está ali no seu trabalho compartilhando dos teus aprendizados, mas leve Cristo também com você, porque Ele precisa estar dentro de nós, Ele precisa estar em nós. Ele disse, eu vou preparar um lugar junto ao Pai para vocês, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou deixar o Consolador, eu vou deixar um ajudador, glória a Deus, o Espírito Santo, o meu Espírito, o Espírito Santo de Deus estará com vocês e lhe ajudará nessa jornada, glória a Deus. Porque, meus amados, quando nós dizemos sim para Jesus na nossa vida, quando nós tomamos essa decisão, que é a decisão mais importante da nossa vida, que é viver para Cristo, deixar Ele entrar na nossa vida e nos transformar por inteiro, a nossa vida não é mais a mesma. Nós entendemos que existe um sentido maior para nós estarmos aqui trilhando essa jornada na Terra. Eu passei muitos anos da minha vida procurando esse sentido e eu não o encontrava. Procurei em vários lugares, procurei em coisas, em pessoas, mas o vazio estava lá. O vazio estava lá porque Cristo ainda não fazia parte da minha vida. Eu sei que Deus quer falar com algumas pessoas aqui hoje e por isso nós precisamos abrir um espaço para que Ele venha entrar na nossa vida. Nós precisamos nos vaziar, tirar o que está impedindo de Jesus habitar dentro de nós. Jesus não habita num coração cheio de mágoa, de rancor, de falta de perdão. Jesus, Ele procura um coração quebrantado, uma terra, um solo fértil, para que a sua semente venha frutificar e dar bons frutos. Glória a Deus. Mais um amigo chegando aqui, estou muito feliz por você estar aqui, irmão Hamilton. Ailton, meu querido amigo, há muito tempo eu não lhe vejo, estou muito feliz de ver vocês aqui. Todos vocês que estão aqui, eu sou muito feliz e grata diariamente por estarmos juntos compartilhando deste momento que o Senhor reserva para que a gente venha aqui tirar um tempinho e meditar na palavra de Deus. Glória a Deus. Então, meus amados, João Batista, através dessa palavra, a palavra de Deus nos ensina hoje
que só existe um protagonista, e esse protagonista é Jesus. É Deus que se fez carne e habitou entre nós, para que nós venhamos trilhar essa jornada de uma forma leve. Sim, no mundo tereis aflições, como nosso próprio Senhor nos disse, mas Ele disse: eu venci o mundo. Glória a Deus. Então, quando nós estamos com Cristo, nós somos fortalecidos diariamente. Para isso, nós precisamos buscar diariamente estarmos conectados com Deus. Porque Jesus, Ele é o único caminho que nos conecta a Deus. É Ele que nos reconcilia com o Senhor. É Ele que nos leva a viver essa plenitude. Nós encontramos as pessoas falando de propósito, falando de prosperidade, de abundância. Quem não quer todas essas coisas na nossa vida, na sua vida? Viver a plenitude, vivermos plenos, em paz. E nós temos aí uma geração, mesmo que pequena ainda, buscando trilhar esse caminho. Enquanto existe uma multidão de pessoas buscando um caminho de alegrias momentâneas, passageiras, terrenas, que passam. Então, que sentido isso tem? E no outro dia, meus irmãos, as pessoas acordam, às vezes não sabem o que fizeram, às vezes cometeram alguma atitude errada, por conta do álcool, às vezes perde o sentido das coisas e faz besteira e vai sofrer consequências depois. Muitos estão acordando hoje com dor de cabeça, sabe? Cansado, desgastado, com o corpo ressecado, desnutrido, porque o álcool ele tira a sobriedade do ser humano. E todos os dias nós pregamos e falamos sobre isso, de nós estarmos bem com Deus, caminhando com Ele, cuidando da nossa vida, do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. E o Devocional Diário com Jesus é exatamente um canal que vem trazer essa nutrição espiritual, vamos dizer assim, para a nossa alma e nosso espírito, que é a palavra de Deus. Eu quero dizer que eu estou muito feliz por todos vocês estarem aqui, juntos meditando na palavra de Deus. E eu sou muito feliz e grata, meus irmãos, por essa oportunidade que o Senhor nos concede, de estarmos compartilhando os nossos estudos, aprendizados, porque a palavra de Deus ela tem tudo o que nós precisamos. Eu sei que todos vocês têm uma Bíblia Sagrada. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de buscarmos a verdade, de buscarmos nos alimentarmos. A palavra de Deus ela tem instruções para quem é pai, de como cuidar seus filhos, da sua família, como prover a sua casa. A palavra de Deus tem instruções para nós que somos filhos, de como cuidar dos nossos pais, sendo obediente, de como honrá-los. Isso são princípios para quem deseja ter uma vida próspera em todas as áreas da vida. E muitas vezes nós precisamos perder algo que é de muito valor para nós nessa terra, para que a gente venha encontrar o verdadeiro tesouro, que é Jesus. Assim foi na minha vida. Deus permitiu que eu perdesse algo que para mim era muito importante, mas que não o levava ao caminho que era Jesus. E só assim eu percebi, só assim eu entendi que muitas coisas, o orgulho, a falta de perdão que estava dentro de mim, a mágoa que existia, aquele vazio existencial tão grande, e eu não sabia como preenchê-lo, eu não compreendia o que estava acontecendo. Só assim eu encontrei o caminho que me levava ao encontro do meu Senhor Jesus. Eu quero dizer para vocês que minha vida tem sido transformada desde aquele momento lá atrás em que eu fui de encontro a Ele, que Ele permitiu que algo ruim na minha vida acontecesse. Mas eu quero dizer para vocês que às vezes as bênçãos elas vêm disfarçadas de perdas, elas vêm disfarçadas de um momento difícil, porque é Deus ali fazendo você encontrar o caminho. Sabe quando nós estávamos ali perdidos como uma ovelhinha perdida, sem encontrar o caminho? E às vezes Deus precisa te tirar alguma coisa para que você olhe à sua volta e encontre o verdadeiro caminho, que é Jesus. Glória a Deus. Meus amados, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje. Assim como João Batista, convém
que Jesus cresça na nossa vida. Mas para isso nós precisamos nos humilharmos diante de Deus. Não é se humilhar diante das pessoas, é nos humilharmos diante do único que é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Que a gente venha cada dia buscar, né, fornecer o nosso culto racional a Deus. O que é o culto racional? É exatamente essa busca consciente, plena, intencional de que eu quero um relacionamento mais profundo com Deus. Eu quero crescer bem, eu quero desenvolver bem, eu quero cuidar da minha família, eu quero ser próspero em todas as áreas da minha vida. Mas para isso, nós precisamos verdadeiramente nos esvaziar das nossas próprias vontades para viver a vontade de Deus. E pode ter certeza, meus amados, que a vontade de Deus, ela é a melhor para a nossa vida. Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Então, por que não deixar aquele que conhece o nosso futuro, aquele que já escreveu a nossa história no livro da vida, por que não deixar nas mãos dele a nossa história? E assim fazermos a nossa parte, que é exatamente buscar aqui na palavra de Deus, que é a nossa bússola da vida, que vai nos instruir a vivermos uma vida de paz, de tranquilidade e de prosperidade nessa terra. E aí, faz sentido para vocês? Faz sentido, meus irmãos, para vocês o que a palavra nos trouxe hoje? Eu não estou falando o que a Márcia pensa, eu estou falando o que eu aprendi caminhando com Cristo. Eu aprendi através das Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas. Glória a Deus. Eu estou muito feliz por vocês estarem comigo aqui. Manuel Neto, meu sobrinho amado, Deus te abençoe. Dê um abraço em todos. A todos os irmãos que estão aqui, um grande abraço também. O irmão Ailton que entrou aqui. Eu estou profetizando, viu, Ailton? Eu nem sei se você já é crente ainda. Mas o irmão Ailton, um amigo de lá atrás que eu conheci, que o Senhor, né, nos conectou no momento em que ele precisava, eu também precisava de ajuda. E a todos vocês que estão aqui, meus amigos, meus amados irmãos, são algumas pessoas e eu não vou parar de citar nomes, senão eu posso deixar de citar alguém. Mas que Deus abençoe grandemente todos vocês e que o Senhor venha nos instruir a cada dia a encontrar o caminho da verdade, que é Jesus. E você seja um João Batista na vida de todos que estão à sua volta. Que Deus te abençoe, meu irmão. Glória a Deus. Obrigada, meu irmão. Que o Senhor também abençoe cada um de vocês. Amém, viu? Amém por essa bênção no nosso dia. Que Deus abençoe grandemente todos vocês, em nome de Jesus. E vamos continuar aí um pouquinho o restante desse feriado em paz, né? Vivendo em harmonia e principalmente conectados com Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um grande abraço em nome de Jesus. Amém?